Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fidelis do canal Café de Dividendos. Hoje eu vou estar mostrando aqui como montar uma carteira perfeita de fundos imobiliários. É isso mesmo, eu vou estar passando a porcentagem, os segmentos que devem compor essa carteira, a quantidade de fundos imobiliários de cada segmento e também vou mostrar alguns fundos imobiliários de cada segmento para vocês terem um norte aí, beleza? Então fica até o final do vídeo. Mas antes, um gole no café e bora ganhar dividendos. Bom, pessoal, eu estou aqui no Google Planilhas, onde eu vou mostrar o passo a passo certinho de como montar essa carteira perfeita de fundos imobiliários. Mas antes eu gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o like, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café Dividendos cresça cada vez mais e mais. Estou contando com a inscrição de vocês, hein, pessoal? Bom, antes, só lembrando vocês, eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Tudo que eu vou passar aqui são os meus estudos e as minhas análises de como montar uma carteira perfeita de fundos imobiliários. Então não pegue isso como recomendação de compra e venda de ativo financeiro, beleza? Bom, vamos começar. Antes de começar, eu gostaria de dizer que, primeiramente, antes de você começar a montar uma carteira, de você pensar como você vai montar uma carteira, você tem que montar primeiro a sua estratégia. Você tem que sentar, pensar, estudar, analisar o mercado de fundos imobiliários certinho e montar a sua estratégia. Você deve montar a sua estratégia visando o futuro, visando a sua aposentadoria, lá na frente, o seu objetivo. Então, quando você pensa em montar uma carteira de fundos imobiliários, você pensa na rentabilidade que os fundos imobiliários vão te trazer todos os meses. Tem que ter a noção, tem que ter a consciência que as cotas, né, dos fundos imobiliários, o preço dos fundos imobiliários, eles não vão se valorizar muito. Eles podem se valorizar, obviamente, quando tem alguma alta de, por exemplo, Selic, aí alguns fundos imobiliários caem de preço, aí quando a Selic cai de novo, os fundos imobiliários voltam a se valorizar, mas essa valorização que os fundos imobiliários trazem não são muito grandes, porque cai um pouquinho só o valor da cota e depois volta a subir só um pouquinho, aí ele passa um pouquinho depois. Então tem que ter essa consciência de que quando for investir em fundos imobiliários, não vai ter uma rentabilidade grande na sua valorização de preço. Você vai ter sim um aumento nos seus dividendos todos os meses, porque os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros. E lembrando que o rendimento que os fundos imobiliários trazem são isentos de imposto de renda. Então, quanto mais você for comprando as cotas dos fundos imobiliários, quanto mais vocês forem comprando e acumulando, e acumulando, e acumulando, gerando esse efeito bola de neve, você vai recebendo mais dividendos todos os meses com os fundos imobiliários. Aí quando, sei lá, por exemplo, algum fundo imobiliário que tem um imóvel, por exemplo, ele vai lá e vende esse imóvel, ele arrecada mais dinheiro pro seu fundo e com isso, consequentemente, o fundo imobiliário vai lá e vai distribuir mais dividendos para os seus cotistas. Então é mais ou menos isso como funciona, tem que ter essa noção de quando você começa a investir nos fundos imobiliários, é assim, beleza? Você tem que montar a sua estratégia e seguir a sua estratégia, porque cada pessoa, quando monta a sua carteira, tem a sua própria estratégia, tem que ficar ligado nisso. Você não pode julgar a estratégia da outra pessoa e a outra pessoa não pode julgar a sua estratégia, porque cada um tem o seu risco, cada um tem o seu perfil de investidor. Então, cada um sabe naquilo lá que está investindo, cada um tem o seu dinheiro para investir naquilo lá que gosta de investir, beleza? Então, vamos lá. Eu vou começar montando primeiro a espinha dorsal da nossa carteira, porque é aquela espinha dorsal linda, maravilhosa, com fundos de tijolo e fundos de papel. Tem que separar, tem que diversificar nesses dois setores, porque às vezes sobe, por exemplo, como eu falei, a taxa Selic, aí os fundos imobiliários de papel vão estar mais atrativos, vão distribuir mais dividendos, e às vezes os fundos imobiliários de tijolo vão cair mais. É quando isso inverte, um sobe, outro desce. Então você consegue balancear bem a sua carteira de fundos imobiliários. Então tem que dividir certinho o seu esqueleto entre fundos imobiliários de tijolo e fundos imobiliários de papel. Depois que fizer isso, eu vou mostrar alguns fundos imobiliários alternativos que podem ser um grande suporte, um grande apoio para essa carteira de fundos imobiliários, beleza? Então vamos começar aqui. Eu começaria colocando de 0 a 15, não, de 0 a 15 não, é de 30 a 40% em fundos imobiliários de papel. Porque como eu falei, a categoria de papel, ele vai ter só aqueles fundos imobiliários de papel, obviamente. Porém, a categoria de fundos imobiliários de tijolo, ela é dividida em alguns setores ali, como por exemplo, galpão, renda urbana, que são lajes corporativas, que são os escritórios, os shoppings e varejo. Então tem essa diversificação dentro dos fundos imobiliários de tijolo nesses setores, entendeu? Então por isso que ter um pouquinho a mais de fundo imobiliário de papel é bom também, porque a categoria de papel só tem esses que são atrelados aí a CRIs, LCIs, LCAs e por aí vai. Beleza? Então eu teria de 30 a 40%
do meu esqueleto em fundos imobiliários de papel. Agora eu vou de cima para baixo, que eu vou listar os setores do segmento de fundo imobiliário de tijolo, beleza? Eu teria então de 5 a 10% em quê? Em lajes corporativas, que são os escritórios. Por quê? Porque depois que teve a pandemia, os escritórios eles decaíram bastante. Os fundos imobiliários de lajes corporativas sofreram muito por conta disso, porque as pessoas saíram dos seus escritórios, foram trabalhar em home office, e o home office continua até hoje, o home office continua. Algumas empresas tá tendo aquele movimento lá de vai alguns dias trabalhar na empresa, vai alguns dias trabalhar home office, então você vai nos escritórios algum dia da semana, outros dias da semana você trabalha em casa. Então é um setor que, na minha opinião, dos fundos imobiliários é um setor um pouco mais arriscado nesse momento ainda. Lógico, tá voltando a ativa. Só um exemplo, a Amazon lá nos Estados Unidos quis que as pessoas voltassem a trabalhar nos escritórios, saíssem do home office, então pode ser que isso volte forte aqui no Brasil também, já está voltando, já está caminhando, e mais para frente pode ser que ele volte a crescer novamente. Então eu teria só apenas ali de 5 a 10% em lajes corporativas, que são os escritórios. Aí eu teria de 10 a 20% num setor que eu gosto bastante, que é o setor de galpões, não galões não, galpões, cadê? Não aparece galpões, mas tá difícil, galpões, por que ele não quer ficar? Agora ficou, galpões logísticos, aqui agora foi, porque é um setor muito bom, um setor muito grande, é um setor extraordinário que tem inquilinos fortes dependendo do seu galpão logístico. Pode ter ali, como eu falei, a própria Amazon, pode ter Mercado Livre, pode ter Magalu, pode ter grandes empresas que precisam de galpões logísticos para colocar os seus produtos dentro em áreas de distribuição excelentes. Então, os galpões logísticos, se você escolher um fundo imobiliário bom do setor de galpão logístico, você pode ter aí lugares excelentes de distribuição com inquilinos fortes, que são grandes e são muito bons. Então, o setor de galpão logístico é um setor extremamente grande no Brasil, um setor que todo ano está crescendo cada vez mais. É impressionante como as empresas que são inquilinos desses galpões crescem cada vez mais e mais. Comprar na internet, todo mundo compra todos os dias. Então, o centro de distribuição dos galpões logísticos são diários aí, todos os dias está tendo distribuição de produtos dos galpões logísticos. Então é uma área muito boa, então eu teria ali de 10 a 20% na carteira. O próximo, eu teria também de 10 a 20%, de 10 a 20% em shopping e varejo. Shopping e varejo também é um setor muito bom, um setor grande aí no Brasil, porque o shopping e varejo, eles estão crescendo cada vez mais e mais. Os shoppings estão deixando de ser apenas lojas. Os shoppings, eles estão tendo cinema que vai render para o shopping, o estacionamento que vai render para o shopping, a academia está virando status dentro do shopping. Muita gente está querendo fazer academia dentro do shopping, porque vai lá, vai já dar uma passeada, já faz alguma coisa, aí tem pessoas que já faz salão e tudo mais, já faz tudo dentro do shopping. Vai almoçar no shopping, então tem muita coisa dentro do shopping que está gerando muita renda para os shoppings. Então, é um setor que vem crescendo cada vez mais e mais. Tem pessoas falando que o shopping vai acabar, eu não vejo isso, eu vejo o shopping crescendo cada vez mais e mais todos os anos. Então, é um setor muito bom, que tem que continuar ficando de olho aí. Então, eu teria de 10 a 20% no segmento de shopping. Aí, para fechar o nosso esqueleto aqui, eu teria de 10 a 15%, 10 a 15% em renda urbana. Renda urbana é um setor muito bom também, que muitos fundos imobiliários estão expandindo e comprando mais imóveis da área urbana, porque as cidades vêm crescendo cada vez mais e mais. As cidades estão crescendo e colocando muita coisa dentro das cidades para gerar renda para a própria cidade e para o município. Então, os fundos imobiliários estão se aproveitando disso e estão comprando os imóveis de renda urbana que as cidades estão colocando, né? As empresas, obviamente, são as empresas que vão lá na cidade, quando a cidade está expandindo, e vai lá e constrói o seu imóvel. Aí os fundos imobiliários vão lá e compram parte desse imóvel. Então, é uma área que está crescendo bastante, porque os crescimentos das cidades estão cada vez mais maiores.
as cidades, até cidades do interior, estão se expandindo cada vez mais e mais. As empresas estão indo investindo nas cidades, construindo imóveis, e com isso os fundos imobiliários vão lá e vão comprar esses imóveis de renda urbana. Então, é uma área muito boa que eu teria ali de 10 a 15%, beleza? E agora eu teria fundos imobiliários alternativos na minha carteira. Aí você vai me perguntar, eu teria assim, ó, de 0 a 15% em fundos imobiliários alternativos, que seriam suporte para esse nosso esqueleto que nós acabamos de montar, que são áreas boas também, que tem grande potencial de valorização, grande potencial de valorização, assim, que eu falo, o segmento, a área, beleza? Porque o fundo imobiliário, como eu falei, a cotação do fundo imobiliário não se valoriza tanto. Mas são segmentos que são grandes suportes, que vem crescendo muito. Por exemplo, o agro é um deles. O agro vem crescendo forte, vem se expandindo bastante. Então, você poderia ter um agro ou até mesmo um FIAGRO, que é um fundo imobiliário, que é um fundo do agronegócio aí, né? Um fundo imobiliário do agronegócio, FII de crédito agrícola, que são muito bons também, que compensam o agronegócio, que vem crescendo bastante ao longo desse ano de 2025. O agronegócio está crescendo forte e forte. Aí eu teria também o setor de desenvolvimento, é um setor que cresce bastante, setor muito bom. Aí eu teria também o setor residencial, é um setor muito bom também. Eu teria hedge fund, opa, não foi, hedge, hedge, fica, hedge fund, esse corretor fica me deixando maluco, ele não deixa eu escrever do jeito que eu quero. Hedge fund, e também teria híbrido, são setores muito bons que podem ser suportes excelentes para esse nosso esqueleto que a gente montou aqui de fundos imobiliários de tijolo, fundo imobiliário de papel. Então, os fundos imobiliários alternativos, como eu falei, eles são muito bons, vale a pena ter na carteira. Como eu falei, eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro, mas ter esse suporte, ter esses fundos imobiliários é muito bom. Agora vamos para a quantidade de fundos imobiliários que deveria ter por segmento. De lajes corporativas, eu teria de 1 a 2 fundos imobiliários, porque, como eu falei, é um setor mais arriscado, que ele sofreu bastante por conta da pandemia, porém está voltando agora, está voltando a se fortalecer mais, porque as empresas estão querendo que as pessoas voltem a trabalhar nos seus escritórios. Está começando a sendo dividido, alguns dias nos escritórios, alguns dias home office. Então, eu teria ali de 1 a 2 fundos imobiliários de lajes corporativas. De galpões, eu teria de 2 a 3 fundos imobiliários, porque, como eu falei, é um setor grande, um setor muito bom, que tem inquilinos fortíssimos, empresas fortíssimas que vem crescendo cada vez mais e mais. O e-commerce cresce a cada dia que passa, cresce. Tem muita gente. Eu posso estar fazendo um vídeo agora aqui para vocês e alguém pode estar fazendo alguma compra online. Então, esses galpões vão estar logo, a partir de amanhã, já vão estar fazendo distribuição de produtos. Então, são galpões excelentes que fazem esse tipo de coisa, beleza? Então, eu teria de 2 a 3 fundos imobiliários de galpões logísticos. De shopping e varejo, eu também teria de 2 a 3 fundos imobiliários, porque, como eu falei, os shoppings são excelentes. Junto com o galpão, os shoppings, nossa, eles são fortíssimos. E, como eu falei, o shopping ele vem crescendo cada vez mais e mais. Eles vêm arrumando jeito de ter alguma coisa que vai ser bom para as pessoas dentro do shopping, que as pessoas começam a fazer tudo dentro do shopping. Vai lá, como eu falei, faz uma academia, depois vai faz um salão, depois vai almoça, depois vai faz uma compra, depois vai tomar um café, depois vai embora. Já faz tudo direto dentro daquele shopping. Então, isso arrecada dinheiro para o shopping e arrecada dinheiro para o fundo imobiliário. Então, eu teria de 2 a 3 fundos imobiliários de shopping. De renda urbana, eu teria 2 fundos imobiliários. Como eu falei, é um setor muito bom também, que vem crescendo bastante. Os fundos imobiliários vêm olhando para as cidades, que vêm se expandindo, que as empresas vêm investindo nas cidades, construindo imóveis para gerar renda para a própria empresa e para a própria cidade. Então, é em conjunto ali o que eles vêm fazendo. Então, os fundos imobiliários de renda urbana vêm olhando para isso, vêm comprando ativos imóveis muito bons dentro das cidades. Então, eu teria 2 fundos imobiliários ali de renda urbana. De papel, eu teria de 4 a 6 fundos imobiliários. Como eu falei, os fundos imobiliários de papel, eles não têm uma diversidade muito grande quanto os fundos imobiliários de tijolo, que os fundos imobiliários de tijolo eles são separados por vários setores. O fundo imobiliário de papel não. Os fundos imobiliários de papel só são fundos imobiliários de papel ali. Então, por isso que eu teria de 4 a 6 fundos imobiliários de papel, beleza? Aí, esses fundos imobiliários alternativos, que são os fundos imobiliários de apoio e de suporte, aí eu teria de 1 a 3 fundos imobiliários alternativos. Que, como são aqueles fundos imobiliários
de setores diferentes, como eu falei, de segmentos diferentes, então eles vão estar fazendo aquele leve suporte para a nossa carteira de fundos imobiliários, beleza? Então por isso que eu teria de 1 a 3 fundos imobiliários alternativos. Isso daria um total de 12 a 19 fundos imobiliários. E com isso, fundos imobiliários, nós montamos a nossa carteira perfeita de fundos imobiliários. Se fizer isso, seguir certinho, se tiver tudo isso daqui, vai ter uma carteira robusta, uma carteira muito forte. Não vai ser aquela carteira jogada, aquela carteira com um monte de fundo imobiliário, desconexo. Eu tenho 7 galpões logísticos, tenho renda urbana, não tenho nada de lajes corporativas, nada de shopping. Então, montar certinho, montar um esqueleto bom, tendo aquelas porcentagens ali, é excelente. Beleza? Então agora vamos passar algumas... Antes de eu mostrar os fundos imobiliários para vocês, eu vou passar algumas regrinhas. E antes de eu passar algumas regrinhas para vocês, eu queria falar assim, deixa nos comentários como é a carteira de vocês, como vocês montaram a carteira de vocês, como que é a estratégia, quais são os segmentos que vocês gostam de ter, qual que é o esqueleto da carteira de vocês, quantos fundos imobiliários vocês têm na carteira. Deixa aí embaixo que nós vamos conversar, beleza? E a primeira regra que eu quero passar para vocês é não ter mais de 10% em nenhum fundo imobiliário. Aí você vai virar para mim e falar assim, Hugo, você passou ali em cima que tem que ter de 10 a 20%. É isso mesmo, de 10 a 20%. Só que eu pus ali, de 2 a 3 fundos imobiliários. Então, entre esses 2 e 3 fundos imobiliários, vocês não podem ter mais de 10% em cada fundo imobiliário. Porque se você tiver 2, você já vai ter 10% em um, 10% em outro. Se você tiver 3, isso já diminui, entendeu? Para 6,66% mais ou menos em cada fundo imobiliário. Então é isso, não ter mais de 10% em um único fundo imobiliário é uma regra muito boa, uma regra importante. A próxima regra que eu queria passar para vocês é não ter menos de 10 fundos imobiliários. Isso é uma regra boa, uma regra importante, porque você tendo menos que 10 fundos imobiliários, você pode não ter todos isso aqui que eu passei para vocês. Vocês podem não ter certinho esses segmentos, essa carteira completa, essa carteira robusta, essa carteira com esqueleto muito bom. Então, ter ali no máximo, no mínimo 10 fundos imobiliários é o correto, é o certo a se fazer, beleza? Então, a terceira regra que eu quero passar para vocês é não ter mais de 22 fundos imobiliários. Porque aí já começa a virar aquela carteira de fundo imobiliário sem pé e nem cabeça. Aquela carteira que você não consegue acompanhar de fundo imobiliário, você não consegue entender aquilo que está fazendo. Lógico, não tem uma regra certinha, exata de quantos fundos imobiliários deve ter. Tá? Você pode ter mais que 22, acompanhar certinho, ter uma rentabilidade excelente, ter uma coisa boa. É aquilo lá que eu falei. Cada um monta a sua carteira a partir da sua estratégia, daquilo lá que vai seguir. Entendeu? Então, eu só estou passando algumas regrinhas, mas você necessariamente não precisa seguir se você não quiser, porque você tem a sua estratégia, você sabe aquilo lá que é bom para você, você sabe aquilo lá que está trazendo rentabilidade para você. Então, você mesmo vai seguir as suas regras, beleza? Então, mais ou menos isso daí que eu quis dizer. Então, aqui, a próxima regra, não ter fundos com exposição, como é? Eita, tô apertando o X aqui, não tá indo. Olha lá, exposição muito pequena. Por que eu falo isso? Vamos supor que menos de 3%, vai. Não ter menos que 3%. Aquilo lá vale para a mesma regra do ter mais de 10%, porque às vezes você tem uma exposição muito alta num fundo imobiliário, às vezes acontece alguma coisa com aquele fundo imobiliário, a sua carteira vai ser afetada muito forte. Por exemplo, você tem 20% no fundo imobiliário. Ele teve um inquilino que deu prejuízo, teve alguma coisa no fundo imobiliário, aconteceu alguma coisa com o fundo imobiliário. Então, 20% da sua carteira vai ser afetada. E se você ter menos que 3% num único fundo imobiliário, se o fundo imobiliário é muito bom, aí ele faz uma venda de um imóvel muito boa, aí você vai ter apenas, 2% de rentabilidade com esse fundo imobiliário. Se ele fez uma venda muito grande, ele vai distribuir altos dividendos para esse fundo imobiliário que você tem, você vai arrecadar pouco no próximo mês quando ele for distribuir dividendos. Então tem que saber equilibrar, tem que saber balancear. E um erro que muita gente comete, que eu só vou passar esse erro, é investir nos fundos imobiliários
com maior dividend yield. Isso aqui é um erro comum que muita gente comete. As pessoas vão lá, pesquisa, vê o fundo imobiliário que tem o maior dividend yield, ela vai lá e vai querer comprar nele, vai querer comprar ele, não vai, nem sabe o porquê que ele está distribuindo aquele dividend yield. Se ele distribui aquilo lá todo mês, ele distribui aquilo, aí ele vai parar de pagar aquele dividend yield. Era um fundo imobiliário ruim que estava distribuindo altos dividendos, mas sem fundamento, sem pé nem cabeça. Esse fundo imobiliário, ele só estava ali distribuindo altos dividendos por mês. A pessoa foi lá e comprou, aí de repente o fundo imobiliário caiu o seu pagamento de dividendos drasticamente, suas cotas começaram a cair, aí a pessoa vai, perde dinheiro e se perde naquilo que está fazendo. Então, esse é o único erro que eu vou passar. Tome cuidado no que você vai investir, pesquisa o fundo imobiliário, estuda o fundo imobiliário por dentro para você saber o que acontece com o fundo imobiliário, por que ele está pagando aquilo, se ele sempre pagou aquilo, se ele vai continuar pagando aquilo, beleza? Então, tome cuidado com isso. Então, agora vamos passar aqui os fundos imobiliários de cada segmento. Mas antes, deixa eu só ganhar mais um pouco de dividendo aqui, pessoal. Beleza, vamos lá. Do segmento de lajes corporativas, eu passaria o HGRE11 e também o PVBI11. São dois fundos imobiliários excelentes de escritório, são fundos imobiliários grandes, são fundos imobiliários muito bons. Então, isso aqui é só para dar um norte para vocês. Vocês podem não gostar dos fundos imobiliários, vocês podem gastar de outros, mas isso aqui é só para dar um norte para vocês, um norte para o pessoal aí, beleza? Agora de galpões logísticos. Eu olharia bem para o BTLG11 e para o GARI11. O BTLG, para mim, na minha opinião, é o melhor fundo imobiliário de galpão logístico na atualidade, no momento. E o GARI11 é um fundo imobiliário muito bom de base 10. Vale a pena ressaltar isso. Ele é base 10 e ele é muito bom, então fica bem acessível para os cotistas que investem com menos dinheiro, beleza? Então ficaria nesses dois aí. Aí de shopping e varejo, não poderia ficar de fora o XPML11 e também o HGBE. Deixa eu dar um espaço ali só para ficar melhor para ver. HGBS11. São dois fundos imobiliários excelentes, dois fundos imobiliários muito bons mesmo. E o HGBS11 deve lembrar que ele vai ser desdobrado, ele vai virar a base 20, ele vai estar sendo cotado ali em torno dos R$20. Quando ele sofrer esse desdobramento nesse mês, que já está certinho que ele vai passar de R$200 para R$20. Então, um fundo imobiliário muito bom, excelente, que vai estar sendo cotado a apenas R$20. Então, é um fundo imobiliário acessível para os cotistas também. Vale a pena ficar de olho aí. E de renda urbana, eu ficaria no HGRU11 e também no TRXF11. Dois fundos imobiliários excelentes, dois fundos imobiliários muito bons também. Aí você vai falar assim para mim, nossa, outro fundo imobiliário que desdobrou, que está excelente também, que é o ALZR11. Eu também ficaria de olho no ALZR11, porque ele cotando agora a menos de R$10, é um fundo imobiliário muito bom para ficar de olho, vale a pena, uma oportunidade muito grande. O ALZR11 também é um fundo imobiliário excelente. Aí fundo imobiliário de papel, na atualidade para mim o melhor fundo imobiliário de papel, KNSC11, fundo imobiliário muito bom. E da mesma empresa, da mesma gestora da Quineia, o KNCR11, dois fundos imobiliários excelentes, o KNSC11 na base 10 e o KNCR11 na base 100. São fundos imobiliários excelentes de papel, muito bons também. Aí vocês pesquisam, deem uma olhada em outros também. Aí agora os fundos imobiliários alternativos. Eu vou passar ali do agro e do FIAGRO, perdão, o XPCA11, que é um fundo imobiliário excelente, e também o VGHF11, que é um fundo imobiliário de papel, hedge fund e híbrido. Então ele é um fundo imobiliário aí, um camaleãozinho muito grande, um camaleãozinho muito bom, que vale a pena ficar de olho. Então, é esses fundos imobiliários que eu queria passar para vocês terem um norte ali, para vocês estudarem, ficar de olho e estudarem bastante antes de investir, porque vale a pena estudar para saber se eles são realmente muito bons. Beleza? Cada um faz o seu estudo, cada um faz as suas análises. Não pegue isso como recomendação de compra nem de venda de ativo financeiro, como eu falei. Então era isso, a nossa carteira perfeitinha. Quem quiser aí, ó, pausar, tirar um print, analisar, escrever aí, beleza? Então era isso que eu queria passar para vocês. Não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento sempre. Estudem antes de investir, estudem antes de colocar o seu dinheiro em algum lugar, beleza? Então eu vou deixar outros vídeos para quem quiser ver outros estudos, outras análises. Não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante a sua inscrição, vai me ajudar bastante. Eu passei um conteúdo muito legal para vocês.
Deixa um like, ativa o sininho de notificações e compartilha o vídeo para mais pessoas para que a nossa comunidade aqui no canal Café e Dividendos cresça cada vez mais e mais. Então é isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!